Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui. Nesse vídeo você vai aprender a como criar KPIs no Excel. Indicadores chaves de desempenho são dados fundamentais para a estrutura de algum negócio, são dados muito importantes, os famosos KPIs. Se você não conhece essa funcionalidade no Excel, ela consegue ser trabalhada aqui no Power Pivot e você vai aprender tudo nessa aula. Fica comigo até o final. Deixa eu curtir aqui pra gente, ó, já para fortalecer um pouquinho o nosso canal. E se você gosta de conteúdos relacionados a Excel, Power BI, análise de dados, dá um clique e já faz a sua inscrição aqui no nosso canal do Expert Curso para você não perder nenhum vídeo que nós postamos semanalmente. Vamos lá! Já estamos aqui na tela do Excel e você deve estar vendo que nas guias aqui do meu Excel eu já tenho esta guia aqui, ó, que é a guia do Power Pivot. Então o meu Power Pivot já está aqui. Se você utiliza o seu Excel e não tem o Power Pivot, é que você precisa acrescentar. Como é que você faz isso? Você vai vir em Arquivo, canto inferior esquerdo, aqui ó, em Opções, tá? O canto inferior esquerdo, vem em Opções, vem aqui em Suplementos, perfeito? Cliquei aqui em Suplementos e você vai alterar aqui ó, o gerenciar de suplementos do Excel para suplementos com. Feito isso, eu posso clicar em ir e eu só vou marcar esta opção Microsoft Power Pivot for Excel ou Microsoft Power Pivot para Excel, ok? Marcada essa opção, eu posso clicar em OK e eu já vou ter essa guia. Você já vai ter essa guia aqui do Power Pivot aqui no Excel, tá certo? Com todas as funcionalidades, a parte de modelo de dados, cálculos, tabelas e também as relações. O intuito dessa nossa aula não é a gente muito ficar adicionando modelo de dados, não é a gente propriamente criar relacionamentos, não é a gente criar medidas. Tem outros vídeos no canal sobre isso, caso você tenha interesse. O intuito dessa nossa aula é criar propriamente um KPI, que é um indicador-chave do seu negócio. Então, só para contextualizar aqui a nossa informação, a gente tem algumas diferentes tabelas. Deixa eu só apagar essa tabela dinâmica aqui. A gente tem 4 diferentes tabelas: pedidos, representante, produtos e calendários. E justamente quando a gente tem essa situação que a gente precisa cruzar dados, relacionar dados, é que a gente pode utilizar o Power Pivot para nos ajudar, né, criar medidas, criar KPIs e melhorar a nossa visualização de dados, possivelmente depois nas nossas tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e nos nossos dashboards, tá certo? Mas vamos colocar essa situação aqui. Eu tenho 4 diferentes tabelas, eu não quero juntar tudo numa única tabela. E eu quero criar um KPI. Então eu já tenho algumas medidas criadas, ó, já tenho 2 medidas criadas. Para você criar KPIs, você precisa criar medidas, tá? Fica exatamente aqui ao lado. Mas vamos lá, tema do nosso vídeo: como funcionam os KPIs. Primeiro de tudo, deixa aqui nos comentários, ó, pergunta já, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia essa funcionalidade aqui do Power Pivot, criar medidas, criar KPIs aqui no Excel, ou é a primeira vez que você está vendo? Quero saber aí qual que é o seu nível de conhecimento no Excel. Se for a primeira vez, deixa aqui nos comentários: Victor, é a minha primeira vez, estou tendo esse conhecimento agora. Ou se você já tem esse conhecimento, só está reciclando, só está aprendendo um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários também para a gente conversar um pouquinho, tá? A questão é, tem esse botão aqui dos KPIs. Se eu clicar em gerenciar KPIs, é claro, eu consigo ver os KPIs que eu já criei, mas se eu vier aqui na setinha, novo KPI, eu consigo criar este KPI. E como é que funciona isso aqui? Primeiro de tudo, eu preciso ter medidas criadas. Então vamos supor que eu tenho aqui ó, a receita total. Eu tenho aqui a minha receita total e aí eu preciso colocar depois aqui ó, um valor de destino, ou seja, um parâmetro ou uma meta. Para colocar esse valor, ou eu crio outras medidas, eu teria que trabalhar um pouquinho melhor os meus dados, tá certo? Ou eu coloco propriamente um valor absoluto. Então, se eu colocar aqui um valor absoluto, eu consigo trabalhar, em vez de eu ter uma nova medida, eu consigo colocar um valor. Vamos supor que esse valor a gente está trabalhando com umas informações um pouquinho altas. Vamos colocar 500 mil aqui, ó. 500 mil. Então, vamos supor que a gente está falando de uma possível meta, um KPI de meta. Entre a receita total e essa meta de 500 mil. Você já vai entender. Muito simples de criar aqui o KPI. O Excel nem permite a gente avançar muito mais. Então eu tenho aqui, ó, se eu bater, por exemplo, ó, 500 mil, que é 100% da meta, vai ficar verde. Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos entre, ó, 400, vamos colocar aqui, ó, entre 400 mil e 500 mil vai ficar amarelo, e se for abaixo de 400 mil vai ficar vermelho. Então são 3 indicadores que pode fazer sentido. Lá na nossa tabela dinâmica a gente já vai criar também, e aqui embaixo você escolhe qual simbologia você quer, né? Aqui tem até outro tipo de simbologia que não vai fazer sentido, então vamos deixar nessa segunda aqui, ó, tá? Só mudando o ícone aqui, vamos configurar de novo, 500, aqui a gente tinha colocado 400, perfeito? Então nós estamos criando um KPI com esse valor absoluto, com essa meta aqui, tá? E aqui no caso tem a receita total.
eu vou clicar em OK. Então, quando eu clico em OK, se eu vier em KPIs, gerenciar KPIs, agora eu já tenho esse meu KPI da receita total. Tá bom, Victor, mas onde eu utilizo isso? Se a gente for aqui no Power Pivot, ó, Power Pivot, gerenciar, e eu vier aqui, ó, tô com as minhas informações aqui, não vou relacionar muita coisa nem nada, tá? Só para a gente entender um pouquinho. E eu vier aqui em tabela dinâmica, vou criar uma nova tabela dinâmica numa outra planilha. Quando eu venho aqui nos meus pedidos, eu tenho, ó, tanto as minhas medidas quanto esse meu KPI aqui criado, tá? E se eu for criar alguma coisa, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, região, e vamos colocar aqui, por exemplo, né, esse valor, tá? Agora eu tenho aqui a meta, tá? Qual que é a minha meta e como é que ficou esse meu status. Então, olha só que interessante. Eu adicionei aqui os meus, propriamente os meus estados. Vou até dar um zoom, perfeito. Que é um pouquinho maior. Coloquei a receita total e aqui eu coloquei qual que é a minha meta. Ficou tudo verdinho, né? Por quê? Porque aqui a gente colocou um valor de 500 mil. Vamos mudar isso aqui, ó. Vamos em KPIs, ó, gerenciar KPIs, vou clicar nele e vou clicar em editar. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 4 milhões, né? Vou colocar 3 milhões e meio aqui, ó. 3, 500, 1, 2, 3. Tá certo? Vamos ver se vai mudar as informações. Perfeito, 3,5. E aqui vamos colocar, se tiver abaixo de mais ou menos 3.200, ó, abaixo de 3.200 vai ficar vermelho. Mudei essas informações. Ó, aqui eu posso fechar, ó, já vai atualizar. Isso que é interessante. Então, ó, essa região bateu a minha meta, né? Atingiu o meu KPI, o meu indicador-chave, legal, ficou verdinho. Essa minha região não, ficou abaixo, essa aqui ficou intermediária. Então a gente consegue ter uma visualização interessante na nossa tabela dinâmica. Tem que entender o que faz sentido, você tem que sempre analisar os seus dados. Mas a questão é, no Power Pivot, aqui a parte dos KPIs, você consegue criar um KPI e tem várias situações que você consegue gerar tabelas dinâmicas e analisar, né, e propriamente controlar os seus dados com algumas informações um pouquinho mais visuais. Então, no Power Pivot, essa parte de modelo de dados, até dos cálculos, né, criar medidas, temos outros vídeos do canal, e criar KPIs, que foi o que você acabou de aprender, é muito interessante, tá? Vai dar um nível a mais para você que está utilizando o Excel. Combinado? O que eu queria passar nesse vídeo era isso. Muito tranquilo da gente criar o nosso KPI, né? Quando a gente tem os nossos dados, quando a gente entende propriamente os nossos dados. Espero que você consiga adaptar e utilizar para a sua situação. E se você quiser seguir estudando Excel, aprender tudo sobre Excel, do básico até o avançado, tudo que você precisa saber, as principais funcionalidades. Aqui no Expert Curso a gente tem o nosso curso completo de Excel, que vai do básico até o avançado. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Você pode clicar, acessar o nosso site, conferir todo o conteúdo, toda a proposta, tudo que é entregado para você, todos os bônus, apostila, videoaulas, planilhas, tudo que você vai receber. Clica no link da descrição, confere no nosso site que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? E também, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que na descrição já tenha o link, porque aqui no Expert Curso a gente tem a nossa pós-graduação de análise de dados e BI. Se você tem interesse, né, em ser pós-graduado nesse assunto, nós também podemos te ajudar. Dependendo de quando você estiver assistindo, vai na descrição que o link vai estar lá, ou entre em contato aqui com o nosso time também. Combinado? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!